Salve, salve simpatias! Estamos começando o nosso terceiro episódio do Pitang Cast. Esse é o podcast da Pitang e eu sou o João Carlos Souza. Para alguns Jeca, para outros Joca, mas o que importa é isso, a gente está começando mais um episódio. Eu sou o líder da área de cloud aqui da Pitang e nesse episódio a gente vai falar sobre o quê? Sobre o contexto de segurança cibernética ofensiva. Mais particularmente, a gente quer falar sobre uma novidade que a Pitang está trazendo para o mercado, que é a Revel. Mas obviamente que eu não vou antecipar para vocês o que é a Revel, vocês vão ter que ficar aqui nesse podcast com a gente sim, para descobrir o que é a Revel. E ninguém mais importante e mais classificado para falar da Revel do que os nossos dois convidados, Cláudio Castro e Marcelo Almeida. Eu não vou me arriscar a apresentá-los, mas vamos lá, vou começar por Cláudio Castro. Por favor, se apresenta, Cláudio Castro, para quem eventualmente não te conhece. Muito prazer, meu nome é Cláudio Castro, sou sócio e diretor da Pitang. Bom, primeiro é uma honra participar desse podcast, eu acho que é um produto super legal que foi construído pela Pitang para que a gente possa levar informação de forma descontraída, né, que eu acho que é o que é mais importante. Sobre a Revel, Jeca, eu estou recebendo essa nova empresa que a gente está colocando no mercado com muita intensidade, né? O mercado de cibersegurança, ele é absolutamente incrível e eu estou muito otimista, muito, muito. E eu queria passar a palavra para você, tá, Marcelo? Eu tenho algumas perguntas, obviamente, que não são só as minhas perguntas, mas eu acho que vai gerar conhecimento para todo mundo que está nos ouvindo. Mas eu vou deixar você falar e depois a gente dá sequência aí nesse bate-papo da gente do podcast. Prazer, Marcelo Almeida. Trabalho na Pitang há um bom tempo já também, junto com o Jeca. E, na verdade, de final do ano passado para cá, né, a gente começou esse movimento para criar na Pitang uma unidade de negócios em segurança da informação, cibersegurança. E eu estou à frente, não sozinho, junto com o Felipe, meu sócio, dentro dessa unidade. E expectativa, de fato, grande e assim, tentando trazer o expertise que a gente tem sei lá, mais de 15, 20 anos trabalhando com isso para moer, ser uma Maravilha. frente nova. Muito bom. Marcelo, antes de a gente falar um pouco mais da Revel, o Cláudio já antecipou algumas coisas. Eu acho que é bacana a gente trazer um pouco desse contexto mais geral, né, de cibersegurança e tal. Eu acho que uma diferença importante que a gente se depara é essa coisa de a gente escutar isso, né, de empresas, de pessoas, enfim, de uma diferença crucial, né? A gente nunca foi atacado. É muito diferente de a gente nunca ter a gente nunca detectar e que foi atacado. São 2 coisas muito diferentes, né. Eu sei, a gente conversa bastante, você sempre traz muito esse contexto, né. E da onde é que parte às vezes essa cegueira das pessoas, né. Eu nunca fui atacado, eu nunca fui atacado, no entanto a gente sabe, né. E aí queria que tu explorasse um pouco mais, enfim, trazer um pouco dessa diferença que é crucial, né. E você e a Pitang, né, mas a Revel em particular que está entrando no mercado, eu acho que ela tem isso como algo muito claro para ela, né, para trazer e dar essa clareza para a gente dessa diferença. É muito, muito pertinente sua colocação, já que eu lembrei muito de plano de saúde, né? A gente normalmente tem para não usar, né? Então, a gente tem que criar essa cultura nas pessoas, né, Marcelo? Segurança, a gente sabe que a gente trabalha com duas frentes, principalmente, né? Trabalha com essa frente de defesa, que é o clássico, onde a gente tem firewalls, onde a gente tem, sei lá, mais baixo um pouquinho antivírus, onde a gente tem equipamentos que fazem esse bloqueio, e a gente trabalha com o ataque. Então, um time complementa o outro. Deveria ser assim na maioria dos casos, né? A gente tem o time que vai garantir que a defesa, o time que defende, e o time que vai garantir que a defesa funciona. Essa provocação de Jack é interessante, porque a gente viu, assim, eu já vi muitas vezes empresas grandes, e-commerce nacionais e regionais, que têm falhas, que não sabem que tem, que essa falha já está sendo explorada, que já tem perda financeira, que já tem alguém
logado onde não deveria, que já estão usando o e-commerce do jeito que não deveria, e o cara simplesmente não sabe. Ele não sabe que está lá, ele só vai saber depois de, sei lá, esses dias eu escrevi agora um post para o blog da Pitney, e a gente estava vendo um estudo que leva pelo menos, não vou lembrar de cabeça, mas 26 dias até alguém detectar alguma coisa. É um estudo da Mandiant. Então, é bem comum esse tipo de percepção de que a segurança, na verdade, eu nunca fui atacado simplesmente porque eu nunca vi, simplesmente porque eu não sei, simplesmente porque eu não tenho informação sobre isso. Uma das ideias e propostas da Revel é justamente essa, né, de trabalhar com o ofensivo, trabalhar com vamos mostrar onde existem esses pontos falhos e não é incomum e já tem alguém que está explorando esses pontos falhos e simplesmente a gente não sabe, a gente é a empresa, né, qualquer que seja. E entra nisso, né, a gente não detectou ainda. E aí a gente ouve muito falar, né, na imprensa, na imprensa especializada, às vezes nem tanto, às vezes está lá, Jornal Hoje, em jornais de grande circulação, roubaram, enfim, teve esse último do Pix, tal, aí é coisa de milhões, bilhões, mas às vezes acontece, eu acho que é uma estratégia também, né, de pequenos furtos, de pequenos, então, ou seja, o cara já está lá dentro, como você falou, ele está lá e as pessoas não percebem, o problema é que há quanto tempo está aquilo, tal, eu acho que é disso que você está falando, né? E aí eu acho que a gente pode falar, e o Cláudio pode ajudar a gente, em situações em que isso acontece que justifica o investimento em cibersegurança. Então, nos dois aspectos, por que que as empresas devem investir em cibersegurança? Isso um pouco você está falando, e o olhar do Castro é por que que a Pitang está investindo nessa solução para esse tipo de contexto, né, de cibersegurança, né? Então, ou seja, por que que a Pitang resolveu investir nisso e investir na Revel, no Marcelo e no Felipe? Eu tenho só um adendo aí, Jack, que é o seguinte, uma provocação até positiva no complemento das respostas do Marcelo, é que fazendo uma análise de concorrência já de empresas que também prestam serviço de cibersegurança, eu entendo que a gente nasce com um potencial absolutamente diferente das outras empresas. Porque você consegue ter, dentro de uma única entrega, profissionais com altas habilidades em cibersegurança, de um lado da sociedade, e do outro lado, uma empresa que já tem décadas de atuação com desenvolvimento, com inovação, com inteligência artificial, que é a Pitang. Então, eu acho que a soma dessas habilidades e competências termina levando para o mercado uma oferta muito diferente do que simplesmente entregar serviços de cibersegurança unicamente. Eu acho que quando a gente pensa o que é a Pitang e a referência dela para o mercado da América Latina e o que é a capacidade técnica dos nossos sócios aí, Marcelo e Felipe, a gente com certeza vai entrar no mercado muito forte. Eu não sei se eu estou falando besteira, Marcelo. Não, de forma alguma, o pensamento é exatamente esse, né? Fazer essa união de forças, a experiência que a gente tem e expertise e capacidade de trabalhar com segurança e entender a necessidade de cliente junto com todo, não só o portfólio, mas todo o background tecnológico e ágil e GPTW e tudo mais que a Python soma, né? Muita coisa que a Python soma. De fato, é um movimento muito. Eu conversei com algumas pessoas esses dias, entrevista e tal, para uma necessidade já que a gente tem, e todo mundo fala, pô, mas essa é uma ideia fantástica, cara. Você, a Python tem que ter uma unidade de negócio em segurança da informação, isso é uma coisa, tem que ser, é uma coisa muito certa, muito boa, parabéns e tal. Então, eu acho que é isso mesmo, Flávio, concordo 100% contigo. E outra coisa, né, eu acho que é importante frisar, o Cláudio já comentou isso, né, o Marcelo falando de DNA da Pitang, o Marcelo está na Pitang há muito tempo, então ele atua não Isso. só em segurança, mas, né, em outros contextos da área de cloud e que, de alguma forma, permeia a questão da segurança. Então, o DNA da Revel, e aí é importante a gente
trazer isso, né, dar nome ao que Cláudio e Marcelo está falando, é a Revel. Então é uma unidade de negócio que a Pitang está dando um corpo agora, mas não é algo que caiu de paraquedas. Marcelo não bateu a porta da Pitang antes de ontem e falou, Cláudio, e aí, vamos lá, vamos. Não, de jeito nenhum. Então isso é uma construção que nasceu de dentro da Pitang, das entranhas da Pitang mesmo. Então o DNA da Pitang está na Revel, Não, e a Revel... Definitivamente. isso é super verdade, Jeca, e foi um... A gente vinha pensando em alguns movimentos de entrar nesse mercado de cibersegurança, e quando a gente disse, ó, a gente tem que fazer alguma coisa que seja a cara da Pitang mesmo, que seja o nosso DNA. Não dá para, por exemplo, acelerar empresas que não tenham os nossos valores, né? Então não tem a nossa pegada de como a Pitang é vista no mercado. Eu acho que isso é muito real. Por que que nasceu a Revel do teu ponto de vista, né? O Cláudio já trouxe o dele, enfim, né, o olhar dele para o negócio, o olhar dele para fora e para dentro. Ele sabe o que é que tem dentro da Pitang e por conta disso, eles estão investindo na Revel e mais do que investindo numa empresa, numa startup, está investindo numa ideia, né, numa Isso. marca. E aí você trazer um pouco essa coisa dos limites do modelo tradicional, né, que você quer superar, que você está superando, uma segurança que é focar em checklist. Eu estou trazendo isso porque a gente, né, bateu um papo antes, fez um briefing, alguma coisa, e trazer isso, as exigências regulatórias que tem, o olhar que você tem para isso, enfim, você quer comentar alguma coisa em cima dessa, né, de como e por que nasceu a Revel do teu ponto de vista? Eu acho que são a necessidade principal, eu acho que sempre sendo pragmático, é o mercado. Então, quem dá a ordem é o mercado. E isso é claro, a percepção da Pitang do mercado, que cibersegurança é um dos tópicos mais importantes, ou quentes, talvez vamos chamar assim, do momento. E é porque existe uma expansão, eu sinto que existe uma expansão muito grande em tecnologia, em nuvem, em software, as empresas crescem muito dentro dessa área e com isso vem muito a necessidade muito grande de cibersegurança também. E por isso nasce a Revel. Não sei se Cláudio quer me completar com isso alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um mercado gigantesco, né? Quando a gente vê os números é, de, de cibersegurança no mundo, até trazendo para a realidade do Brasil, que é onde a gente vai atuar, né? A gente percebe o tamanho desse negócio, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Eu tava vendo algumas estatísticas com relação a ataques na América Latina e é impressionante como o Brasil lidera em 84% desses ataques. Por quê? O Brasil. Cara, eu preciso ver de onde é que Pergunta, eu quero ver, preciso ver de onde é que eu tiro isso. E Eu sei que assim, esses e assim, é assustador o número, né? Ao mesmo tempo que é lindo, é uma é uma oportunidade, delícia ouvir o tamanho desse mercado que a gente pode atuar, né? Entendeu? Porque é loucura. Eu é, acredito que ele é compatível com o tamanho do parque tecnológico do Brasil, né, mas além disso, eu acho que, enfim, mas aí, Marcelo, manda aí, eu estou com uma coisa aqui na cabeça vindo do que vocês têm falado, mas daqui a pouquinho eu falo, se o Marcelo não falar, né. esse 80 e tanto por cento é interessante, Claudio. Eu acho que existe no Brasil uma defasagem tecnológica grande ainda e por isso cria espaço para tanto ataque. Eu suspeito que a maioria desses ataques sejam em cima de instituições que não têm maturidade tecnológica para suportar para se adequar bem a não ser atracada. E uma das ideias da Revel é exatamente essa, né? É apresentar eu não vou dizer que falhas, mas essas fraquezas, esses pontos mais fracos. Segurança, na verdade, uma corrente em que a segurança é medida pelo elo mais fraco, né? É um clichêzão, mas é isso. Então, onde é que fica o elo mais fraco da corrente? E aí o Brasil tem muitos elos mais fracos. As instituições têm muitos elos mais fracos. Mas um dado curioso, viu, Cláudio, que esses dias teve
existe um grande fórum de vazamentos, que é o Breach Forum na Dark Web, e esse Breach Forum foi... Curioso é que ele foi hackeado. O Não fórum fica vazou onde os você dados. falou, Marcelo? Não escutei. A Dark Na Web, na dark web. via Tor e tal. Aham. Então, o Breach Forum foi hackeado esses dias e saiu, aí foi uma grande loucura, né? Porque começa a sair o nome das pessoas que fazem as coisas. Mas o Brasil, acho que era lá o sexto, sétimo do mundo. Então, a Rússia, a Índia, a China ainda estão liderando essa brincadeira, que talvez esses líderes dessa não acabem vindo para o Brasil. Talvez a gente tenha um mercado interno próprio e os próprios brasileiros atacam brasileiros. E, mas o número é muito grande em termos de perdas em segurança da informação. Os números são bem grandes, principalmente em instituições maiores. A gente uma vez trabalhou com uma empresa que trabalhou em empresas passadas, né, com uma empresa que faz processamento de cartão de crédito, desculpa, de boleto bancário. E o cara tinha feito um hacking lá em que ele conseguia passar um boleto por dia no meio de centenas de milhares, um boleto pequeno por dia no meio de centenas de milhares. Impossível de ser detectado um negócio desse. Então o cara passou muito e muito tempo roubando esses boletos. Eram boletos pequenos, todo dia ele passava um ou outro, alguns pequenos, e passou, sei lá, meses lá logando, tirando dinheiro num tipo de ataque desse. Então, outro caso que a gente tem é de e-commerce, que é possível trocar o Pix para o pagamento de um Pix para minha conta, para a conta do atacante. Então, sabe, tem muitos pontos falhos nessas instituições que cada vez mais vão migrando para trazer tudo para a internet. E eu acho que a ideia é tentar tirar a ideia da Revel, a Revel nasce com essa ideia de tentar tirar esse medo desse tipo de coisa e trazer mais clareza de apontar, ó, é isso aqui, vamos trabalhar nisso aqui, você vai perder dinheiro com isso aqui, você vai perder os dados dos seus clientes dessa forma. Então não é só sair jogando números ou jogando medo e tentar apontar, ó, cara, é isso aqui, desse jeito, dessa forma, tem que clarear a segurança da informação para trazer segurança de fato para o cara, e não só susto, medo, susto, medo. A E ideia da Revel, acho que é isso. me parece que é um dos diferenciais então, né, Marcelo? É isso, é atuar, como você falou, né, a partir da clareza e não do medo, né. Eu não vou me arriscar aqui falar, depois a nossa produção podia até cortar, mas não vou falar, mas teve um hospital aqui em Pernambuco que teve uma invasão, a gente até conversou, né, Marcelo, na época, Foi. e é impressionante como isso causa medo. É isso, causa medo. Mas por que que a Revel vai atuar no medo? Ela vai atuar na clareza, né. Muito bacana isso, Marcelo. Acho que essa é né, uma porta de entrada importante, assim, né. Vocês estão do lado da empresa, não para trazer para ela o medo e ela vai ter que contratar a Revel, não é isso. A Revel quer trazer para o cara uma clareza. O Cacho está aqui fazendo uma pós-graduação em cibersegurança, né, para entender um pouco mais disso. Então é isso, a Revel ela quer mostrar para o mercado o que é cibersegurança e ela vai estar lá para atuar, para resolver, para apontar, né. Muito bacana Eu, isso. eu acho importante, inclusive, Marcelo, a gente reforçar isso para o mercado, né? Passar essa segurança, porque eu percebo que as pessoas têm medo muitas vezes de contratar uma empresa de cibersegurança, achando que essa empresa vai identificar essas vulnerabilidades e isso pode ter um problema maior, que é cultural, né? O Brasil tem esse sentimento de não investir preventivamente na solução das coisas, né? Acha que E tudo aí, pode ser diferente, né? Então, e aí você acaba que o que a gente vê é que o cara acaba contratando uma solução que traz. Segurança não é plugin, o que eu quero dizer é isso. Segurança é processo, não é plugin. Não é uma coisa que você vai lá e isso. compra um plugin, compra um equipamento e compra uma coisa. Segurança é processo. Você precisa que e esses processos bem definidos, claros, específicos, e sem
tanto susto, sem tanto medo, é o que traz segurança. Um ataque real, Cláudio, como é que a empresa perde dinheiro? Vamos ser claro. Como é que uma empresa perde dinheiro com um ataque de segurança da informação? Ou você tem uma falha de tecnologia muito grande, que é o que foi esse caso da empresa dos boletos que eu comentei antes, ou de um e-commerce também que eu comentei antes. Você tem uma falha de tecnologia grande, alguém entra via essa falha de tecnologia e, se for alguém realmente mal intencionado, vai ficando por ali e vai roubando dali. E, ou você tem pessoas internas, são processos internos que são mal definidos, e essas mal definições acabam gerando falhas. Então, alguém que publica alguma coisa que não deveria em algum repositório, alguém que passa uma informação que não deveria, alguém que criou software de algum jeito que não deveria, é assim que uma empresa de fato perde dinheiro, é assim que um ataque real acontece. E, e nunca é uma coisa simples. Eu vou lá e boto um scanner, uma varredura de vulnerabilidade, uma varredura vai lá e diz, você tem essa meia dúzia aqui de falhas, se você corrigir, você está seguro. Poucas vezes é assim, porque o que acontece é muito o que a gente chama de movimentação lateral. Então, o cara vai lá, acha uma falha dessa que eu comentei, uma falha de tecnologia, entra por aquela falha de tecnologia que não diz muita coisa, que não serve para muita coisa, mas que dá para ele criar um usuário e esse usuário pode pedir a outro usuário que troque sua senha. E aí ele intercepta essa troca de senha. E aí ele troca de senha e pega a conta de outro usuário. E com outro usuário ele pede, esse outro usuário tem um privilégio maior e ele consegue acesso a alguma outra coisa do sistema. Então, essa movimentação lateral é onde, de fato, acontecem as grandes perdas de dinheiro, de imagem, de LGPD, de etc. Eu acho que é importante falar de segurança ofensiva, né, como ela revela esses pontos fracos, né, que são ocultos, essa cadeia de ataques, esses impactos, reais no negócio, isso a gente está falando, né, mas se tu podia dar um pouco de clareza, um pouco do teu olhar, né, de como é que a Revel vai atuar nisso, mas o teu olhar específico sobre isso, né, como é que a segurança ofensiva ela revela esses pontos fracos. E É, aproveitando essa pergunta do Jeca aí, Marcelo, só complementando, se o pentest é o primeiro passo a ser feito aí em um processo de conscientização de cibersegurança. Boa. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o primeiro projeto para uma empresa é fazer o P-teste. E é tanto que é um requisito toda vez que você trabalha com bancos ou que você trabalha com qualquer instituição financeira ou com qualquer outro tipo de instituição, cada vez mais, é um requisito que você tenha feito um pentest, ou que você tenha uma política de fazer de 6 meses um pentest, de ano em ano um pentest. Ah, foi o que eu falei, você ter um firewall, você ter uma estrutura criada de tal forma não garante a segurança, garante que existe um bloqueio em algum tipo de tráfego, algum tipo de conexão, algum tipo de comunicação que seja. O pentest e a segurança ofensiva é justamente para mostrar, do ponto de vista de um atacante, tendo acesso ou não a um sistema, como é que funciona alguém vendo de fora aquela tua infraestrutura. A gente pode fazer esse pentest de forma externa, então tem um domínio pitem.com, a gente tem uma URL, a gente tem uma aplicação, ou a gente faz esse pentest de forma interna, né? Então seja rede interna da empresa, seja rede interna da cloud, seja rede interna do data center, se faz isso para mostrar esse ponto fraco. Por que que isso é importante? Porque é justamente um atacante. É exatamente um atacante. Não adianta que isso seja um scan de varreduras, que isso seja uma ferramenta, ou que isso seja um software qualquer que faça, por conta dessa história que eu comentei antes da movimentação lateral. Então, muitas vezes uma coisa que é tida como não tem importância dentro de uma varredura qualquer, num ataque real, que tem um peso pequeno, mas que serve para você escalar para outra vulnerabilidade. Então, sei lá, usando um exemplo
também que a gente já teve no passado. Fazendo um pentest interno numa empresa, a gente descobriu uma vulnerabilidade de um servidor interno Windows que tinha lá. Essa vulnerabilidade não dava muita coisa de fato, mas a gente conseguia listar os usuários e pegar, se não me engano, hash de senha, do que eu me lembro. Em algum momento a gente conseguiu esse hash de senha. E aí, tentando quebrar o hash de senha, a gente conseguiu a senha de uma pessoa especificamente lá, que não tinha grandes importâncias, mas que serviu para recebeu para logar no Gmail do cara. O cara tinha a mesma senha no Gmail, e no Gmail do cara tinha um post-itzinho com a senha da AWS. E aí, com a senha da AWS, a gente tem. Eu sou dono da empresa. Obrigado. A partir de agora, eu sou dono da empresa, a senha da AWS. Então, é essa, pô, não, tem uma vulnerabilidade no Windows, que é uma coisa aqui, que é baixa, que sabe que não dá nada, mas que faz esse caminho de escalada. Então, o pentest é esse mapeamento dos pontos de fumaça. Que pontos de fumaça vão levar a fogo? Eu não sei, pode ser que tenha 4, 5, 6 pontos de fumaça e nenhum gere fogo. Se tenha um só, e ele é onde eu vou. E é nele ali que a gente vai chegar ao ponto de ter o database da empresa que o Claudio comentou, esse tipo de coisa. É assim que Isso. funciona. Fala aí, Jeca. Não, eu ia só comentar que é o ataque simulado, né? Feito pela Revel. É um É o ataque ataque simulado, é. simulado. O phishing também entra nisso, então, né, Marcelo? O phishing tem a ideia de ser mais uma campanha educativa. É um ataque Educativa, isso. simulado, mas o foco é ser educativo. Então, a gente vai tentar mandar o e-mail, ou e-mail, o SMS, o WhatsApp, o que é que seja, para tentar pescar a pessoa e dali levar aquela pessoa dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, a fazer um treinamento. Por que você foi pega? Valide isso. Tem esse tipo de processo, de procedimento toda vez que você for passar alguma informação e tal. Então, é assim, a gente pode fazer o phishing com a ideia de só fazer a pessoa clicar em alguma coisa que ela não deveria, fazer de fato ela entrar em uma tela do Google, tela da Microsoft, esse tipo de coisa. Uma vez a gente fez uma campanha de phishing numa empresa de hosting nacional e não vou lembrar o tamanho da equipe, acho que a equipe de TI era alguma coisa com 40 pessoas. A equipe de TI, não estou falando do pessoal da RH, não estou falando da equipe de TI, eram 40 e poucas pessoas. Conseguimos 12 credenciais. Na equipe de TI. Não é pouca coisa. 12 credenciais, é muita coisa. Numa empresa de 25%, né? uma empresa, porra, equipe de TI. Então, imagina o que é que a gente não. Daquelas senhas, todas aquelas senhas têm Da equipe permissão de de TI, acesso. gente. Da equipe de TI, isso que eu falo, é. É A verdade. gente, todas aquelas senhas têm permissão de acesso. Numa empresa que a gente fez com mais de 600, 700 pessoas uma vez, a gente conseguiu 40 e tantas credenciais. 40 e tantas credenciais é muita coisa. A gente já consegue, principalmente porque começa a escalar, entendeu? Isso que você vê esse cara, eu consigo fazer o reset de senha daquele sistema, que aí eu consigo ver a senha do Não, sistema de é uma tu, mistura tu, 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 tu. de Então, fascinante com preocupante, porque a mas capacidade de entrada, quando você tem uma vulnerabilidade, é muito grande. É muito Enorme. grande. e são coisas que scans normais, que ferramentas acabam não revelando. Você precisa ter esse, não é exatamente o mindset do mal, mas você precisa ter eu acho que alguém, especialmente para trabalhar com segurança da informação, tem que ter esse, e se eu fizer isso aqui? E se eu apertar esse botão? E se eu trocar o Aham. cabeçalho, sabe? E se eu fizer aquilo? Como é que a aplicação responde? Muitas vezes em reunião pré-projeto, um dos comentários que ele faz é: a gente não vai trabalhar com ataque e negação de serviço. A gente vai só trabalhar com tentar invadir. Mas como a gente vai acabar batendo de gente na aplicação, que a aplicação talvez não tenha sido testada para isso, pode ser que ela caia, porque são tantas
tenta do jeito, acaba tornando uma equipe de testing da aplicação, por exemplo, para ver todos os jeitinhos que ela responde para todas as coisas. Ô Mas Marcelo, aí fala. falando ainda em pentest, e trazendo um pouco da realidade da gente da Pitang aqui, de desenvolvimento, como é o caso de vários clientes que a gente atua no Brasil, e é um cenário bem real, sobretudo para grandes empresas. Antes dos agentes de IA, né, antes a gente não tinha os agentes que ajudavam no auxílio do desenvolvimento. A gente tem um tempo de produção de software. Hoje, a gente reduziu bastante esse tempo de entrega por conta dos agentes. Consequentemente, a gente tem mais atualizações em tempo curto. Como é que você pensa que a gente vai poder auxiliar essas empresas para poder testar de forma absolutamente mais rápida, né? Porque antes a gente tinha um prazo muito mais longo e agora as coisas estão muito mais aceleradas. Principalmente quem é desenvolvedor, que conhece de cibersegurança, não confia 100% no agente de IA, ele sempre faz a validação dele. Então, como que a gente pode auxiliar dentro desse processo super acelerado? Teremos também que usar a inteligência artificial do nosso lado de cibersegurança, eu entendo, ou não? Definitivamente. O problema é que as soluções de segurança, cibersegurança com IA para fazer pentest ainda não estão no mesmo estado que as soluções de desenvolvimento de software estão. Por exemplo, o Cloud Code, o Cursor, o Copilot, que já desenvolvem software bem. As soluções que a gente tem em grande escala para pentest, para ataques, não estão no mesmo nível. Existe o Xbow, que é o que eles estão prometendo, uma solução maravilhosa baseada em IA e que já seria o melhor hacker do mundo SA, mas é uma coisa que ainda é promessa, ninguém nunca viu esse negócio funcionando. Todas as outras soluções ainda não são suficientemente boas. Esse é um lado da resposta. Né? Ou seja, usar IA para fazer o ataque, sim, mas a gente ainda não tem coisas boas o suficiente para isso. Ou seja, quando a gente chegar no painel de indicadores, a gente tem que fazer a coisa tradicional ainda, né? A gente acelera muito, a gente consegue reduzir prazo e acelera muito os testes, mas a gente ainda precisa, nesse caso especificamente do pentest, do hacker, a gente ainda precisa do pentester ali trabalhando, porque a IA consegue fazer um mapeamento inicial, a IA consegue levantar muita coisa, a IA consegue fazer algumas correlações, mas não consegue, que na prática eu acho que é a mesma coisa para desenvolvimento, né? Você ainda precisa ter alguém que valide o que a IA construiu. Você precisa ter alguém que diga, não, a gente vai reconstruir desse jeito, reconstrua desse jeito. Não é aperta um botão e está pronto o software. Não é Perfeito. isso. Não é isso ainda. Mas uma coisa também, outro lado da resposta, Cláudia, é que uma coisa que a gente percebe é que tem muito mais deploy, o deploy é muito mais rápido, tem muito mais gente que não sabe exatamente o que está fazendo, porque antes você tem alguém que não sabe exatamente o que está fazendo, ele faz coisa errada muito pouca. Sim. Hoje você tem mais gente que não sabe exatamente o que está fazendo com IA, fazendo muita coisa. Trabalhei com uma pessoa, ele dizia que o pior tipo de pessoa com quem você pode trabalhar é o burro proativo. O burro proativo é terrível, porque ele vai gerar um monte de coisa que está errada. Então, a IA também dá essa possibilidade, né? Não só possibilidades fantásticas de você criar muito mais rápido, e criar e aprender e tudo, mas você também tem a possibilidade de não sei exatamente o que estou fazendo, mas sair fazendo de qualquer jeito. E isso cria muito problema de segurança da informação, isso é uma coisa que a gente vê sem dúvida. E aí Fato. entra naquilo, né, a vulnerabilidade está lá, a gente só não tem essa visibilidade, né, Marcelo. E Isso, aí falando em exatamente. vulnerabilidade, que vai ser o papel da Revela, ela vai dar clareza a essa vulnerabilidade, ou seja, está aqui, está aqui, está aqui, né. Como é que a gente pensa esse pós-descoberta, né, essa gestão de vulnerabilidade? Porque isso é algo muito sensível, né, a gente sabe, que é difícil achar, mas achando a gente não acha uma, 2, 3, né, dependendo do contexto, centenas, dezenas, às vezes milhares de vulnerabilidades, né.
E aí eu não sei qual é o papel que a Revel se propõe para as empresas, né, nessa gestão de vulnerabilidade, porque isso é um tema importantíssimo. E é o pós-ataque, né, beleza, ok, eu estou aqui com as vulnerabilidades, como é que a Revel pode, ou não sei se isso vai ser o foco da Revel, né, mas gestão de vulnerabilidade. Não só a gestão de vulnerabilidade, Jeca, mas o apoio. A ideia, como você está insistindo e insistindo com razão, de não trazer esse medo e trazer, ó, cara, é isso, é dessa forma, vamos resolver isso e isso aqui e a gente resolve metade dos teus problemas. Vamos trabalhar com governança nesse ponto que a gente resolve isso e aquilo. Vamos resolver esse ponto de segurança nessa infraestrutura que a gente resolve a maioria. Então, não só fazer o teste, o ataque, o mostrar o problema, explicar por quê, fazer tudo muito, muito claro, mas apoiar como é que eu faço para corrigir, para estar melhor, para não cair de novo, esse tipo de coisa, né? Fazer um E o trabalho muito acompanhamento, mais de Marcelo, apoio. porque de apoio, né. E aí como é que funciona esse processo de vocês? Que você está imaginando, eu acho que cada caso é um caso, né, mas ou seja, você faz um ataque, mostra as vulnerabilidades, você dá para eles os caminhos, apoia na solução eventualmente, e aí, tem um novo processo, uma nova rodada, como é que funciona esse fluxo, né, como é que a Revel vê esse fluxo de acompanhamento e validação do que está sendo feito, né, porque uma vez que você aponta, depois você vai ter que validar, né, ou seja, a empresa está fazendo dever de casa, eles estão seguindo o que a gente indicou, o que a gente está falando para eles que foi feito, o que vai ser feito, está funcionando de fato? É, a gente pode trabalhar com a frente em que fizemos um teste, validamos o teste, vamos refazer o teste, né? Esse é o principal trabalho, de ficar, principalmente juntando com isso que o Claudio falou, né, que existem cada vez mais velocidade com IA, velocidade para entregar, velocidade para criar, muito mais coisa. Então tem mais features, tem mais problemas, tem mais gente metendo a mão, tem mais, sabe, tem mais tudo acontecendo. Então mais a necessidade de você estar com um time, no caso a Revel, trabalhando para apoiar, apontar, E mo explicar, clarear e apoiar a e correção monitorar como é que esse caminho está e sendo feito de monitorar como é que solução. Muito bom, muito exatamente. bom. Eu vou falar de um desejo pessoal que eu tenho. Todas as vezes que eu estou falando de mim, né? Isso é uma característica minha, pessoal, mas que eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que é importante. Tudo que eu crio novo, ou que eu faço participação dessa nova criação, seja empresa, seja produto, eu sempre penso no que a gente pode construir para poder ajudar muito mais pessoas, não necessariamente pensando somente no dinheiro, né. Então, eu acho que isso é uma base que eu tenho muito forte de tentar contribuir para o ecossistema. Então, quando a gente fala da Revel, eu vejo a Revel uma empresa muito grande em curtíssimo tempo, atuando em grandes corporações. Esse é o que eu enxergo, né, dentro da minha visão de futuro curto da empresa. Até pelo portfólio de clientes da Pitang. Mas quando eu penso no universo maior, eu penso, Marcelinho, a gente está construindo coisas aí sim baseadas em IA, onde a gente possa ajudar esse dono de escola aí a não ser invadido e ser extorquido por um hacker, com um produto que ela vai plugar lá na rede dela e vai ficar ajudando para que isso não aconteça, tá. Então, eu também penso nesse universo maior aí, onde a gente vai cobrar um valor pequeno e vai atingir uma quantidade absurda de empresas para poder ajudar, né, nessa proteção contra ataques. Então, era só esse adendo que eu queria colocar aqui. Maravilha, Não trouxe só uma vai Marcelo, eu ia pedir Marcelo, mas aí enfim, fica super à vontade, mas se você fosse resumir, né, se fosse fazer um resumo, Isso. do que, de maneira objetiva, né, como é que funciona a atuação prática da Revel. Mas enfim, fica à vontade também para você trazer o que você acha importante e que a gente não cobriu. não, não, complementando esse teclado, eu sou
claramente, obviamente, um entusiasta de segurança da informação e cada vez mais também entusiasta de AI. Eu não sou um negacionista de AI de jeito nenhum, pelo Sim, contrário, eu quero mais é que cresça, que isso seja domínio e tal. Eu sou bem empolgado com isso. Então eu fico bem alinhado contigo, Claudio, nessa ideia do vamos criar produtos com AI de segurança da informação. Para mim é bem interessante. Uma das coisas que a gente vem trabalhando nisso, dentro dessa frente, é o produto de Threat Intelligence do ponto de vista de Brand Protection, né? Então, desenvolver um produto com AI que seja capaz de ficar monitorando a internet, dark web, fórum, Twitter, Telegram, Discord, e tudo que for possível para saber o que está se falando da Pitten. O que é que está se falando da Pitten? O que é que aconteceu sobre a Pitten? Não do ponto de vista de rede social, mas do ponto de vista de segurança da informação, de proteção da, do brand, né, da marca. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando atualmente agora, e tudo isso 95% AI, não pouca coisa em cima de pessoas, né, de pessoas. Então eu sou entusiasta um bocado disso, também alinhado com isso, com certeza. Mas show. fazendo o resumo, Jeca, é, cara, eu sou fruto, filho da Temper, né? Então eu tenho tudo que Lincoln, Kiko e Evandro lá em 2000 criaram, eu sou fruto desses caras. E o jeito de trabalhar da Temper é o jeito de trabalhar tanto eu como o Felipe, que também é ex-Temper, traz para a Revel. E eu acho que a gente é muito, não sei se detalhista é a palavra, mas a gente quer fazer muito bem feito. A gente quer fazer tudo quer fazer tudo muito certinho, quer entregar um produto muito bom, quer apoiar muito bem, sabe, é isso que o Claudio falou também, de querer ajudar de fato, de querer. Eu já briguei com o cliente porque ele faz, cara, isso aqui não pode estar no relatório, senão meu fornecedor vai reclamar. Cara, mas é verdade. Eu não posso tirar do relatório uma vulnerabilidade que você tem de verdade, que é uma coisa chata. Vamos tentar corrigir. A gente traz uma coisa de ser muito, não sei se a palavra é Caxias do quadrado, mas de ser bem sério. Acho que principalmente bem sério. Trabalhar com segurança da informação, você precisa ser bem sério, contar de fato, estar bem ajustado, bem alinhado com o cliente, trazer uma postura muito entregas válidas e não só de se livrar do problema, tá? Entregas realmente de valor para o cliente. Maravilha, Marcelo. Acho que o recado está dado, gente. Show. Gente, eu não posso, fechar sem agradecer. Agradecer o Cláudio por estar aqui, Marcelão por estar aqui, a produção, a Alícia, parabenizar a Pitang pelo canal, está muito bacana, é o terceiro episódio, o quarto vai estar aí, ou comigo, ou com Valência, ou com qualquer outro que a Pitang escalar, e a gente vai estar por aqui. Eu não posso deixar de reforçar então, a Revel é isso, é uma nova unidade da Pitang, não deixe de acessar as redes, a Pitang está lá, o site da Pitang, quem tiver alguma dúvida, está no site da Pitang, todos os contatos da Revel, e eu acho que é isso. Não deixem de participar de todas as formas, por todos os canais. E em breve a gente vai estar com o quarto episódio do Pitangcast. Eu acho Muito que é bom. isso, turma. Um salve Muito para bom, todo muito bom, mundo. muito bom. Valeu, valeu, gente. Um Forte abraço para abraço. todo mundo. Um Obrigado abraço, aí. obrigado, obrigado. Valeu. Valeu.